de estupro de vulnerável foi preso no início da manhã de hoje, quando estava chegando para trabalhar. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre essa prisão e contar a história, qual é a acusação em cima desse rapaz, é David Martins. David, boa tarde. Boa tarde, Danilo. Boa tarde para todo mundo que acompanha o programa. Essa prisão foi hoje de manhã, por volta de 6 horas da manhã, na cidade de Cabedelo. Foi uma equipe da PM que recebeu uma denúncia anônima de que esse homem era uma pessoa foragida da justiça e ficou na frente dessa empresa. No momento que ele chegou para mais um dia de trabalho, foi abordado, a polícia pediu documentação, confirmou que era ele e aí anunciou, tem um mandado de prisão contra você. E esse mandado de prisão é por estupro. Por isso ele foi conduzido aqui para a delegacia, para a central de flagrantes, que é onde eu estou agora, e aqui foi dado cumprimento a esse mandado. Eu conversei com ele. Ele falou comigo abertamente, um cara de bom papo, uma pessoa que foi acessível à presença da imprensa naquele momento. Ele disse que esse processo é do ano de 2020, que foi uma acusação que a ex-companheira fez, que ele teria abusado da enteada, à época 16 para 17 anos, a idade da vítima. Por conta dessa denúncia, ele foi preso. Ele me contou que na época fez exames e que nada foi constatado. Mesmo assim, ele ficou 1 ano na cadeia. Em 2021, ele saiu e ficou respondendo ao processo em liberdade. Aí ele também me contou que estava atendendo a todos os requisitos impostos pela justiça e que ficou surpreso com a expedição desse mandado de prisão. Essa reportagem eu fiz ao vivo hoje de manhã no programa Correio Manhã. Logo após essa reportagem ter sido exibida, aí uma pessoa entrou em contato com a nossa produção, disse: David, ele não está falando a verdade, porque eu também fui vítima dele. Essa pessoa, obviamente, a gente não vai identificar, mas é outra enteada dele, de outro relacionamento, que foi abusada, segundo ela, na época quando ainda era menor. E ela disse também que na época dos abusos praticados contra ela, um parente dele, que não é parente dela, também foi abusado. Ele chegou a ser preso naquela época por isso. Foi preso também por violência doméstica, por ter agredido a mãe dessa vítima, que a gente vai exibir agora a fala dela. E que por conta de todo esse contexto de violência na residência onde ela morava, com ele e com a mãe, ela preferiu sair de casa ainda menor de idade. Então, com exclusividade, a gente vai ouvir o depoimento dessa jovem que hoje já é maior de idade, mas que desde a época ela clama por justiça. Põe no ar. Quantas e quantas vítimas passaram pela mão desse monstro, porque isso é um monstro. Então eu peço justiça, justiça. A justiça, vocês deveriam ser o acolhimento da gente. Já prenderam a ele uma vez e soltaram. Não façam isso de novo. Eu fui uma vítima dele. Eu tinha apenas 7 anos de idade quando ele me tocou cruelmente, de forma mais cruel que uma criança deveria. Imagina, nenhuma criança deveria passar por isso. Ele tirou a parte mais mágica da minha vida, que foi a inocência. Eu tentei por anos sobreviver com isso, mas o quanto foi difícil. Certo? Por anos minha mãe viveu aprisionada. Por anos ele destruiu a família. Eu peço justiça. A minha voz não vai se calar de novo. Certo? Eu fui uma vítima desse homem, esse monstro. Amigo, assim, é duro ouvir o depoimento de uma mulher que há anos pede apenas por uma coisa: justiça. Teve que se afastar da família porque não havia condições de conviver com o abusador. Esse caso nos lembra aquele caso do Fernando Paredes, né, em que as sobrinhas, anos depois, vieram denunciar o caso após a repercussão. E como ela diz aí no depoimento, segundo ela, outras vítimas foram alvos desse homem aí que agora permanece preso. Foi cumprimento de mandado de prisão. Ele está na carceragem aqui da cidade da Polícia Civil, deve ser encaminhado para audiência de custódia e aí vamos ver o que a justiça vai decidir da vida dele daqui por diante. Danilo, eu volto com você. Obrigado, viu, David? E assim, é angustiante acompanhar o depoimento dessa mulher que relata que quando criança foi abusada por esse homem também. E é a prova de que as marcas do abuso, infelizmente,
ficam guardadas mesmo na mente, nos corações dessas mulheres que, quando crianças, foram abusadas. Ela disse que foi vítima desse homem aí quando tinha apenas 7 anos de idade e que outras pessoas da mesma família também foram vítimas desse mesmo homem. E ela implora que ele fique preso, que ele não vá para as ruas. Mesmo hoje, ela estando adulta, ela estando longe desse abuso, ela estando livre. Mas ela se preocupa, obviamente, com outras crianças, outras mulheres que podem ser vítimas do mesmo sujeito. E ela pensa também na justiça que deve ser feita. Pensa que ele deve pagar por tudo aquilo que ele fez. E a todo momento em que ela lembra que ele está em liberdade, que ele pode estar nas ruas fazendo de novo e cometendo o mesmo crime com outras pessoas, ela passa a lembrar e sofrer mais uma vez com tudo aquilo que ela passou quando ainda era uma criança. A gente vai aguardar que a justiça faça o trabalho dela, a polícia vai entregar para a justiça todo o resultado da investigação, a justiça vai determinar a culpa desse homem ou não, e se for de ser que ele pague bem caro por tudo isso que ele fez. A gente continua acompanhando esse caso.